Fala galera, quando a gente pede para definir uma figura geométrica, ao mesmo tempo que parece uma tarefa muito simples, é complicada, igual essa pergunta aí de hoje. Como é que você tenta explicar o que é um triângulo? Pensa um pouquinho aí, dá uma pausa no vídeo, ou depois da vinheta a gente vê a resposta sobre isso daí. Mas vamos lá galera, antes da gente ver isso daí, aquele esquema de sempre, né? Senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa a notificação para sempre ficar ligado aos novos vídeos e compartilha com mais pessoas aí. E aí, o que seria um triângulo? Como é que eu explico? Qual que é a definição de um triângulo? Um triângulo, ele nada mais é do que uma figura de três dimensões. Três dimensões não, né? De três lados. Mas não só três lados. Para a gente falar uma figura plana, ela é sempre denominada como um polígono, para a gente falar de todas no geral. Então, um triângulo ele vai ser um polígono, uma figura fechada, onde ele tem três lados e três ângulos. Então, essa seria a nossa definição. Ele vai ser um polígono formado por três lados e três ângulos, onde esses lados eles são o encontro de pontos. Então, eu vou ter ali uma figura, um exemplo seria esse aqui, onde eu tenho os pontos A, B e C, onde os pontos são sempre representados por letra maiúscula, para a gente lembrar as bases ali de geometria, e os lados nada mais são do que a ligação entre esses dois pontos, tomados de dois em dois, né? Então eu vou ter os lados AB, o lado BC e o lado CA. Então esse aqui são os nossos lados. Lembrando que a ordem não vai importar. Então se eu falo que eu tenho o lado AB ou o lado BA, é o mesmo lado. E aqui também a gente vai ter outra nomenclatura para esses lados, que é o quê? A letra minúscula, representando os tamanhos, né, os valores, onde aqui eu vou representar cada um com um tamanho, então eu vou colocar com números de traços diferentes. E para nomear de forma genérica, a gente sempre dá o nome do lado em relação ao vértice oposto, ao ponto oposto a ele. Por exemplo, se eu tenho o ponto A, o vértice A, o oposto a ele vai ser o lado chamado de Azinho. E assim por diante com todos os demais, certo? Então a gente tem aqui o lado A minúsculo, o lado B minúsculo e o lado C minúsculo. Então outra forma de a gente representar nossos lados é dessa forma. São os nossos lados A, B e C, todos minúsculos. Também é uma forma de representar os nossos lados, beleza? E esses ângulos. Que ângulo, só para a gente recordar, é aquela abertura entre dois lados, tendo um vértice em comum, e geralmente são representados por letras do alfabeto grego. Então aqui a gente vai ter os ângulos alfa, beta e gama. Por exemplo, né, usando essas três letras do alfabeto grego. Então o alfa, que parece um peixinho, o beta, que é esse B com a perna maior sem fechar, e o gama, que alguns falam que é um L de cabeça para baixo, né? Então esses aqui são os nossos ângulos. Então uma figura que é formada por três lados e três ângulos é o que a gente vai denominar, esse tipo de polígono vai ser o nosso triângulo. Então assim vai ser a nossa denominação para ele. Agora, será que eu posso desenhar um triângulo de qualquer forma? Tendo três lados, qualquer figura, qualquer tamanho, eu consigo fazer um triângulo assim? Vamos fazer aqui no outro quadro o desenho sobre isso. Então olha lá. Primeiro eu quero desenhar, usando régua e compasso, um triângulo com essas três medidas. 4 centímetros, 3,5 e 3. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha régua como base. Deixa eu localizá-la aqui novamente. Colocar a régua aqui um pouco mais abaixo. Vou pegar o meu compasso e eu vou colocar ele com a abertura do primeiro segmento. Então eu quero ele com 4 centímetros. Vou colocar aqui com a abertura de 4 centímetros. Na verdade o primeiro aqui, vamos fazer diferente. Vamos riscar ele com 4 centímetros, sem o compasso mesmo. Então 4 centímetros, marcando ali, beleza. Certo. Agora, utilizando o compasso, eu vou colocar ele com 3,5. Então, vou colocar ali, marcando com o compasso 3,5. Vamos colocar ele com outra medida, só para a gente ver ali que realmente marcou no 3,5.
Vou tirar a régua de cima e vou fazer o seguinte. Localizei a ponta seca em uma das extremidades do outro que eu tinha marcado e eu vou traçar um arco com essa abertura. Vamos ver aonde ele vai encontrar. Então eu vou pegar ele aqui, vou colocar aqui um pouco mais para cima e vou traçar essa abertura. Aqui. Agora eu vou pegar esse meu compasso, vou colocar ele aqui novamente em cima da minha régua e pegar a outra medida. Eu quero ele com exatamente 3 centímetros. Então vou pegar aqui uma abertura de 3 centímetros exatos. Vamos colocar ele aqui certinho no ponto da régua. E vamos fazer ele de outra cor. E da mesma forma, eu vou localizar ele na outra extremidade que a gente não utilizou. Então vou pegar aqui e movimentar o meu compasso, colocando a ponta seca lá na outra ponta do primeiro traço. Deixa eu pegar ele aqui, que ele saiu. Vamos pegar um novo compasso. Beleza. Vamos localizar ele aqui. Marcar os 3 centímetros. Beleza. Vamos localizar a ponta seca em cima da outra extremidade. E vamos traçar essa abertura. Aonde existiu aquele encontro entre os dois, vai ser o nosso terceiro vértice. Então ali é o nosso novo ponto. Então se aqui na minha reta base eu tinha os pontos A e B, por exemplo, ali naquele ponto onde eles se encontraram é o nosso vértice C. E agora, para terminar esse desenho, fazendo de uma forma mais correta, basta pegar a régua e traçar esses lados. Vamos diminuir ela aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui o lado C, AC. Vamos traçar ele aqui. E por fim, o lado BC. Então, vamos pegar, colocar aqui em cima, mudar a posição da minha reta, da minha régua, aliás, e traçar esse outro. Vamos traçar ele aqui. Ok. Então aqui a gente tem o nosso triângulo com essas 3 medidas. Eu tenho o lado que a gente fez de base aqui tendo 4 centímetros. Um dos outros lados ele tem 3,5, que foi esse segundo que a gente fez. E o terceiro com exatos 3 centímetros. Agora eu pergunto, será que qualquer medida isso vai dar certo? Para qualquer valor isso vai acontecer? Vamos fazer uma segunda situação do mesmo jeito? Olha lá. Mesma coisa, só que agora eu quero com aquelas 3 medidas, 8, 4 e 3. Então da mesma forma, eu vou traçar aqui o primeiro com 8 centímetros. Olha lá. Beleza. Vamos pegar o compasso, colocar a ponta seca em uma das extremidades. Ali, por exemplo. Colocar a abertura de 4 centímetros. Da mesma forma, inclusive vamos usar as mesmas cores. Vamos tirar aqui a nossa régua de cima, só para facilitar a visualização. Vou rotacionar ali e fazer a abertura desse compasso. Então eu vou traçar aqui. Inclusive aqui eu vou traçar maior. Eu vou fechar toda a circunferência que ele pode fazer, certo? Vocês vão ver o porquê. Então tá. Pega aqui o compasso. Vou colocar ele agora em cima da régua de novo. Certinho aqui. E vou abrir ele com 3 centímetros dessa vez. A gente usou ali o de 4, agora eu vou usar o de 3 centímetros. Vamos diminuir aqui a abertura dele. Para exatamente 3 centímetros marcados na régua. E vamos movimentar essa abertura. Esse tamanho que ele tem aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Quando a medida fica pequena, às vezes é um pouco ruim de pegar ele aqui nesse software. Estou apanhando aqui, galera, mas vai dar certo. Então, beleza. Olha lá, posicionei minha ponta seca aqui em cima e vou rotacionar. Qual é a diferença desse
para o anterior? Olha lá, no anterior teve um ponto de encontro entre as duas aberturas. Nesse aqui não teve. Se não teve um ponto de encontro, não tem como a gente achar o nosso terceiro vértice, o nosso terceiro ponto, para realmente fechar o nosso triângulo. Então, será que toda vez, toda abertura, qualquer três valores, qualquer três lados, a gente pode realmente desenhar um triângulo? Aqui eu coloquei já um exemplo que isso não deu certo. E vamos fazer um teste. Vamos voltar lá no anterior, que deu para desenhar, e vamos somar esses lados de 2 em 2. Se eu somo lá, 4 mais 3, eu tenho 7. Se eu somo 4 mais 3,5, eu tenho 7,5. E os outros dois lados que a gente não somou? 3 mais 3,5, a gente tem 6,5. Agora, olha os lados que a gente somou com quem não foi utilizado na conta. Se eu somei 4 mais 3, o lado não utilizado foi 3,5. Se eu somei 4 mais 3,5, o lado que não foi utilizado é o de 3 centímetros. E por fim, o lado não usado é o de 4. Olha a relação que existe entre a soma e o lado que não foi utilizado nessa soma. O que está acontecendo? O lado que não foi utilizado ele é sempre menor do que a soma, ou seja, a soma de dois lados ela tem que ser maior do que o terceiro lado que não foi usado. Ela é sempre maior. Nesse caso, o triângulo pode acontecer. Nesse que ele não pode acontecer, vamos fazer a mesma ideia. Vamos somar os lados de 2 em 2. Então, 8 mais 4 eu vou ter 12 centímetros. 8 mais 3 a gente tem 11. E os dois que não foram utilizados ali, 3 mais 4, que a gente tem 7. Agora vamos comparar novamente com o lado que não foi usado. Se eu somei o 8 e o 4, eu não usei o lado de 3. 8 mais 3 eu não usei o de 4. E 3 mais 4 eu não usei o de 8. E olha o que aconteceu. Nos dois primeiros, a soma realmente foi maior do que o lado não utilizado. Só que ali naquele terceiro, a soma está sendo menor do que um dos lados que não foi utilizado. Por esse motivo, a gente não tem um triângulo. Então aqui a gente já pode ter uma definição de como eu posso ter um triângulo. Nota que nesse caso aqui, teve uma das somas que ficou menor do que o terceiro lado. E no anterior não. Olha lá, todos a soma foi maior, a soma é maior e a soma foi maior do que o terceiro lado. Já nesse caso aqui, isso não aconteceu. Então aqui a gente tem uma definição, digamos, uma condição de existência de quando eu posso ter o meu triângulo. Vamos colocar isso aqui na prática, aqui no nosso quadro. Então, quando que um triângulo pode existir? Ele tem uma condição de existência, não basta ter só 3 lados e 3 ângulos. Vai ter que acontecer isso. A medida de um lado ele tem que ser menor que a soma das medidas dos outros dois. Então, por exemplo, se eu estou lá no meu triângulo de lados A, B e C, o que tem que acontecer para esse triângulo existir? O lado A ele tem que ser menor que a soma de B mais C. O lado B tem que ser menor que a soma de A mais C. E o lado C tem que ser menor que a soma de A mais B. Sempre um lado que não foi utilizado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ou a gente pode encarar isso do contrário, né? A soma de dois lados tem que ser sempre maior do que o terceiro lado que não foi utilizado. Então aqui a gente viu a definição hoje de o que é um triângulo, como fazer a construção dele com régua e compasso, e além disso, uma condição de existência super importante, que para a gente ter um triângulo não basta ter só 3 lados e 3 ângulos. Eu tenho que seguir essa condição de existência que a gente viu aqui do lado. A soma dos dois lados tem que ser maior do que o terceiro ou encontrando isso ao contrário. Vendo isso ao contrário, aliás, né? Um lado ele sempre tem que ser menor, como eu destaquei ali na explicação, do que a soma dos outros dois. E aí, sabia fazer esse desenho? Sabia dessa condição de existência? A gente vai ver um pouco mais sobre triângulos nas nossas próximas aulas. Te aguardo lá. Tchau, tchau.